Você já parou para pensar que o Brasil é muito mais do que carnaval, futebol e praia? Pois é, algumas das invenções mais usadas no mundo nasceram aqui, e você provavelmente nem imagina. Do brigadeiro que conquistou o planeta até o coração artificial que salva vidas, os brasileiros provaram que são mestres em criatividade e engenhosidade. Mas antes de começar, já se inscreve no canal Curiosóis, ativa o sininho e deixa o like, porque no final do vídeo eu vou te contar a invenção brasileira mais surpreendente de todas. 1. A máquina de escrever. Nossa lista começa em Recife, no século XIX. O padre João Francisco de Azevedo criou a primeira máquina de escrever do mundo em 1861, adaptando nada menos que um piano. Ele acreditava que poderia imprimir letras no papel usando teclas, e conseguiu. Mas olha o detalhe curioso, ele confiou sua invenção a um comerciante estrangeiro chamado George Napoleon, que prometeu ajudar a produzir a máquina em grande escala. Só que esse sujeito desapareceu e pouco tempo depois, um modelo muito parecido surgiu nos Estados Unidos, atribuído a Christopher Scholz. Coincidência? Difícil acreditar. No fim das contas, o mundo inteiro passou a pensar que a invenção era americana, quando na verdade nasceu aqui, no Brasil. Imagina só se tivéssemos recebido o crédito naquela época. Talvez o Brasil fosse referência mundial em tecnologia de escritório até hoje. 2. O escorredor de arroz. Pode parecer simples, mas é genial. A dentista Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovich criou o escorredor de arroz em 1959, cansada de ver os grãos se perdendo pelo ralo da pia. Junto com o marido, engenheiro Salan Zorovich, ela improvisou um protótipo com papel alumínio e apresentou a ideia para uma empresa, que rapidamente percebeu o potencial do produto. O resultado? Um sucesso absoluto que rapidamente ganhou escala industrial. Hoje, o escorredor parece algo banal, mas pense bem, quantas cozinhas no mundo conseguem viver sem ele? Essa invenção simples transformou o preparo de alimentos e se espalhou por diversos países. Um exemplo perfeito de como uma ideia prática pode revolucionar o cotidiano. 3. O brigadeiro. Agora uma invenção que é praticamente um símbolo nacional. Durante a campanha eleitoral de 1945, apoiadores do candidato brigadeiro Eduardo Gomes criaram um doce simples, feito de leite condensado, manteiga e chocolate em pó, para distribuir nos comícios. O doce fez tanto sucesso que recebeu o nome de brigadeiro. O curioso é que o candidato perdeu a eleição, mas sua campanha deixou um legado muito mais doce e duradouro. Hoje, o brigadeiro está presente em praticamente toda a festa de aniversário brasileira, ganhou versões gourmet e já conquistou outros países. Alguns chefes estrangeiros até tentaram reinventá-lo, mas nenhum supera o original. E cá entre nós, tem como resistir a um brigadeiro? 4. O balão de ar quente. Séculos antes do turismo em balões se popularizar, um padre brasileiro já sonhava com os céus. Bartolomeu de Gusmão, em 1709, fez o primeiro teste com um balão movido a ar quente em Lisboa. O experimento pegou fogo e assustou muita gente, mas mesmo assim deixou claro que a ideia tinha futuro. Bartolomeu ficou conhecido como o Padre Voador e entrou para a história como um dos pioneiros da aviação. Imagine só a coragem necessária para, naquela época, desafiar as leis da gravidade e sonhar em voar. Essa ousadia abriu caminho para que, séculos depois, o balão de ar quente se tornasse um dos meios mais charmosos de passeio turístico no mundo. 5. O Walkman brasileiro. Antes da Sony lançar o famoso Walkman, em 1979, um alemão naturalizado brasileiro chamado Andreas Pavel já tinha inventado algo parecido, o Stereobelt, em 1972. Era um aparelho portátil para ouvir música em fitas cassete. A ideia parecia futurista demais para a época, mas anos depois a Sony lançou o Walkman, que explodiu no mundo inteiro. Pavel processou a empresa e, depois de uma longa batalha judicial, foi reconhecido como o verdadeiro inventor da ideia. Ou seja, o hábito de ouvir música de forma portátil, que hoje se expandiu para os fones sem fio e serviços de streaming, teve origem aqui no Brasil. Mais uma prova de como a nossa criatividade ultrapassou fronteiras. 6. O coração artificial.
Aqui entramos em uma invenção que salva vidas até hoje. Em 2000, o engenheiro brasileiro Aron de Andrade desenvolveu um coração artificial no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo. O dispositivo funciona ligado ao coração natural e é alimentado por um motor elétrico, permitindo que pacientes em estado grave sobrevivam por mais tempo enquanto aguardam um transplante. Esse avanço colocou o Brasil no mapa da medicina de alta tecnologia. Milhares de pessoas já se beneficiaram desse tipo de dispositivo, e ele continua sendo uma das maiores contribuições brasileiras para a saúde mundial. É um orgulho nacional que poucos conhecem, mas que merece todo o destaque. 7. O identificador de chamadas, BINA. Hoje é normal ver quem está ligando antes de atender. Mas em 1977 isso não existia. Foi aí que o brasileiro Nélio Nicolai inventou o identificador de chamadas, popularmente chamado de BINA. A sigla vinha de B e identifica número A. Essa invenção mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Com o tempo, virou padrão em telefones fixos e celulares no mundo todo. Infelizmente, Nélio nunca recebeu o reconhecimento e os lucros que merecia, mas sua criação foi fundamental para a era moderna das telecomunicações. 8. O painel eletrônico de estádios. Sabe aquele telão que mostra o placar, o replay e até imagens de torcida nos estádios? Pois é, isso também nasceu no Brasil. Em 1996, o cearense Carlos Eduardo Lamboglia patenteou o painel eletrônico, que fez sua estreia de destaque na Copa da França em 1998. Hoje, esses painéis estão em praticamente todos os grandes eventos esportivos e shows do planeta. Eles não apenas transmitem informações, mas também criam experiências visuais incríveis. Mais uma invenção brasileira que se tornou indispensável. 9. O orelhão. Nos anos 70, quem não tinha telefone em casa dependia do famoso orelhão. Criado pela arquiteta e designer Chumin Silveira, ele foi instalado pela primeira vez em São Paulo em 1972. O formato oval lembrava uma orelha gigante, e por isso ganhou esse apelido. O orelhão rapidamente se espalhou pelo Brasil e outros países da América Latina, tornando-se um símbolo da comunicação popular. Mesmo hoje, em tempos de celular, muitas pessoas ainda sentem nostalgia ao ver um orelhão na rua. Ele é mais do que uma invenção, é um pedaço da nossa história. E aí, qual dessas invenções brasileiras mais te surpreendeu? Você já conhecia todas elas ou descobriu alguma novidade aqui hoje? Conta pra mim nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece, se inscreve no canal Curiosóis, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e compartilha esse vídeo com os amigos. E ó, se você gosta desse tipo de curiosidade, corre assistir este outro vídeo aqui do canal sobre objetos estranhos encontrados no fundo do mar. Tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais.